pregar o Evangelho, quando eu vou falar daquilo que não é meu, mas é de Deus, eu tento falar, mas eu entendo também, irmãos, que eu não sou bom o suficiente para falar do Evangelho. Contudo, o Evangelho ele sempre se mostra bom o suficiente para que eu fale dele. Amém? Irmãos, também confesso que não é de meu costume sair de minha congregação para visitar outras congregações, mas eu sei que aqui também é um povo salvo, remido, de boas obras, e que se Deus me trouxe aqui, se Deus te trouxe aqui, é porque Ele tem algo a falar. Amém? Eu irei ler, os irmãos, então somente acompanham. Capítulo 6 do segundo livro, qual escreveu Samuel, e iremos ler do verso 1 ao verso 9. Eu leio, os irmãos somente acompanham para não perdermos tempo. Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram prender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz que em um pretexto, em um contexto deste texto que acabamos de ler, a Bíblia nos diz que Davi estava no início de seu exercício como rei. Ele estava começando o seu ministério de reinado. E Davi, então, ele, por ter conquistado das mãos do povo de Jebus a cidade de Jerusalém, Davi, ele tem então um anseio. Ele faz com que Jerusalém se transforme no coração, no centro daquele império que estava se levantando, o império israelita. E então a Bíblia nos diz que Davi, ele sente um desejo, irmãos. Ele sente um desejo, e desejo tal, de trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Mas, irmãos, quando nós falamos da arca da aliança, também conhecido como a arca do testemunho, ou a arca de Deus, nós não estamos falando apenas de uma estrutura medida a um caixote, não. Nós estamos falando de um
Deus está conosco. E o poder de Deus era tanto que conta-nos a história em 1 Samuel, no capítulo 5, que quando os filisteus pegam esta arca e colocam na frente do seu Deus, um Deus metade peixe, metade homem, que representava a fertilidade, quando eles colocam a arca de Deus diante deste Deus com Deus minúsculo, deste ídolo, na terra de Asdod. E então passa uma noite, e quando eles vão ver, Dagom estava caído. Eles levantam Dagom de novo, e no outro dia eles vão ver Dagom estava caído novamente, mas não só assim, a sua cabeça estava cortada e também a palma das suas mãos, para mostrar que diante da presença de Deus tudo não subsiste, tudo faz e não é, mas está escrito que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, nem com os olhos se viram, um Deus além de ti, que trabalha para os que nele esperam. E ele é assim no mundo. Ele olha para a igreja e se coloca de pé, mas é aí, no meio da noite, enquanto ninguém vê, lá no secreto, a presença de Deus toma o ambiente e faz Dagom cair. E Deus, ele dá uma ordenança a respeito da arca. Vocês não poderão levar esta arca de outra maneira, senão sobre ombros de sacerdotes. E a Bíblia então nos diz que, passado todo este tempo, agora voltando para Davi, a Bíblia nos diz que Davi, ele fala: eu vou trazer de novo, eu vou trazer a arca do Senhor de novo, eu vou trazer a presença de novo para Jerusalém. Isso, irmãos, representa o desejo que eu e que você temos que ter todos os dias, de trazer a presença de Deus para os nossos corações. Porque quantas vezes, irmãos, nós estamos em um novo reinado, nós temos a melhor comida, nós temos as melhores vestes, mas pouco nos importamos com a presença de Deus. Quantas vezes nós temos os melhores calçados, os melhores carros, mas não se importamos em trazer a presença de Deus. Irmão, pode fazer um filme musical aqui, por gentileza. E, irmãos, Davi, ele fala: eu vou trazer, eu vou trazer. Só que quando ele traz, nós lemos aqui e Deus não aceita. Deus não aceita. Quando Uzá estava caminhando, a arca de Tobia, ela estava prestes a cair. Aí Uzá coloca a mão. Na hora Deus fende ele. A palavra pés quer dizer a rotura. Do hebraico quer dizer rotura. Então Deus faz uma rotura nele. Mas, irmão, por quê? Porque ele estava tentando ajudar. Ele estava. Mas, irmãos, graças a Deus, Davi, ele se aproxima da presença de Deus sem estar nas exigências de Deus. Vejam, ele pega um carro de boi, sendo que a exigência era qual, pastor Pedrosa? É estar sobre os ombros. Ele pega um carro, o carro era até novo, mas a exigência era outra. A intenção
ele vai, como já disse, ele vai tentar manusear a arca. Quando Uzá coloca a mão na arca, Deus vem. Na hora. Sabe por quê? Porque a arca estava na casa de Uzá desde pequeno. Uzá tinha contato com a arca desde pequeno. Porque seu pai Abinadab tinha arca há 20 anos na sua casa. 20 anos. E ele, Uzá, como sacerdote, ele tinha que saber que a arca não era para ser levada sobre o ombro de bois. Uzá tinha que saber. Mas por negligência não sabia. Irmãos, isso é uma lição para nós. Que a partir do momento em que aquilo que não é santo tenta manusear a santidade, Deus fere. Irmão, eu não entendi. Eu estou dizendo que a partir do momento em que o mundo tenta ferir a igreja, Deus se levanta. Mas tem leis, irmãos. Tem leis que querem calar a igreja. Quando eles colocarem a mão aqui, Deus toca de cá para lá. E eles se quando Herodes tenta manusear a igreja de Deus, ele é fulminado na hora. Irmãos, não sejamos nós, não, que manuseamos a coisa do Senhor sem cuidado, sem santidade, sem obra. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o escritor de Hebreus diz que uma vez veio o concílio, uma vez veio a aliança por sangue de bois, mas por outra viria por Cristo. E eu gostaria de tratar sobre isso um pouco mais à frente, mas ainda me atentando a isso, a Bíblia nos diz, irmãos, que Davi então ele interrompe. Ele fala: aqui não pode ficar, aqui não tem como a gente levar essa arca, sabendo que estamos em rebeldia contra Deus. E eles estavam na era de Nacon. E quando eles chegam na era de Nacon, irmão Paulo, então Davi fala: quem mora por aqui? Quem mora rápido, procura. Quem mora? E encontra um certo levita chamado Obed-edom. Irmãos, se nós formos analisar a fundo este lugar de Nacon, os estudiosos sequer sabem onde ela está hoje. Não sabem ao certo onde se encontra a era de Nacon. Oh, glória. Irmãos, para quem entendeu, até hoje procuram esta era de Nacon. Não encontraram. Então a era de Nacon era um lugar de esquecido. Ninguém sabia quem morava lá. Ninguém sabia quem morava lá. Ninguém sabia quem estava lá. Só que quando Deus olha no céu, ele fala: a minha presença vai a este lugar. Vai a este lugar. Ninguém vê. Não é a parte mais nobre de Jerusalém. Não é o lugar mais rico de Damasco. É o lugar de Nacon. Mas é onde a minha presença vem. A presença de Deus quer se revelar hoje aqui. Glória, glória, glória. Irmãos, perceba o texto que foi lido aqui pelo pastor. Aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque, não foi as circunstâncias, lógico que as circunstâncias de tristeza e de aflição de Abacuque tiveram um fator, mas foi Abacuque dentro de si que falou: aviva a sua obra. É muito fácil nós falarmos de avivamento quando nós, em nosso íntimo, não desejamos. Se nós quisermos um avivamento, nós temos que deixar de fazer os bois carregarem aquilo que nós temos que carregar. Adoração, quem faz
irmãos, em 3 meses, Obed-Edom mudou a sua história diante da presença de Deus. Mas qual é o segredo, irmãos? Eu imagino, Abinadab, ele trouxe a arca para a sua casa. Aí quando Abinadab acordava, a arca estava lá. Abinadab ia para a lida, voltava, a arca estava lá. Abinadab comia, a arca estava lá. Abinadab ia dormir, a arca estava lá. Seus filhos nascem, a arca estava lá. Seus filhos crescem, a arca ainda estava lá. Chegou o momento que Abinadab via agora a arca como qualquer coisa. A presença de Deus agora parecia qualquer coisa. Veio para o culto de sábado, agora parecia qualquer coisa. Adorar, agora parecia qualquer coisa. Pregar, parecia qualquer coisa. Viver o evangelho, agora parecia qualquer coisa. Abinadab foi se conformando com a presença de Deus na sua casa. Negligenciava, deixava de lado, não se atentava para como Deus queria falar com ele. Mas quando chega a vez de Obed-Edom, eu imagino assim: a arca está na casa de Obed-Edom. Ele levanta, ele e a mulher e fala: a arca está em nosso meio. Vamos fazer um culto fervoroso. Vamos fazer um culto aonde tenha vergonha. Vamos fazer um culto aonde tenha louvor a Deus. Vamos fazer um culto diferente. E a nossa igreja, ela vive tempos de que, se nós se acostumarmos com a presença de Deus, seremos como Abinadab e nunca poderemos ver o que Deus pode fazer na vida de Obed-Edom. Abinadab é um sacerdote. Obed-Edom não estava exercendo o sacerdócio, estava como escravo, lembrado como servo. Mas quando a presença de Deus chega no lugar, a coisa começa a mudar. Por quê, irmão? Porque a presença quem faz, é a presença quem morre, é a presença quem executa, é a presença quem aviva, é a presença quem dá a pastério. É a presença, e quem não se acostuma com a presença tem a vida mudada. Disse um certo filósofo, certo poeta: existe dentro do nosso coração um vazio do tamanho de Deus. Só que outro vem dizer que o mal do homem é se acostumar, é deixar tornar-se mórbido aquilo que é vivo. Igreja, Deus está fazendo um convite para vocês aqui hoje. Está fazendo um convite para nós aqui hoje. Deixa de viver na mornidão. Deixa de viver na mornidão. A presença está no meio. Irmãos, eu caminho agora para o final da pregação. Glória a Deus. E então o escravo muda a situação. Muda a situação. Davi, eu creio ele vai para Jerusalém e ele fala: agora eu tenho que examinar o que eu fiz de errado. Porque um homem segundo o coração de Deus, ele reconhece seus erros e ele tenta mudar. E ele vai lá no Números, capítulo 4. Irmãos, deixe eu explicar rapidamente. A família dos levitas, ou a tribo de Levi, eles possuíam 3 famílias, sendo a primeira os coatitas, os outros os gersonitas e os outros a família de Merite. A família de Merite. E lá em Números 4, a palavra de Deus diz o seguinte: quando vocês forem caminhar com o tabernáculo, quando vocês forem andar com o tabernáculo, vocês têm uma missão. Aos coatitas, vocês vão carregar a arca, vocês vão carregar o Santíssimo, vocês vão carregar aquilo que está no Santo dos Santos. Aos demais,
todo azul sobre a arca. E quando vocês forem carregar, vocês não carreguem sobre bois, sobre os ombros. Irmãos, este pano que representava, sabe o que? O pano representava a graça. O azul celeste deste pano representava a graça. Ninguém toca na presença, ninguém se achega sem a graça, ninguém vem a Deus sem a graça, ninguém toca sem a graça. Só a graça, pela graça sois salvos, e não é coisa nossa, é dom de Deus. Pela graça. Eles não podiam tocar na arca sem o pano que simbolizava o sacrifício de Cristo. Muitos anos para frente, muito tempo para frente. Irmãos, pense aí. Eu, pastor, o Paulo, o presbítero, a gente é da família de Coate. A gente tem uma missão, a gente vai carregar a arca. Traz a arca, quanto que ela pesa? Estudiosos dizem que chegam a 280 quilos, outros dizem menos, 200, 180. Mas irmãos, pensem aí, em um calor escaldante, em um calor pesado. Mas nós que somos de Coate, nós temos que levar nos ombros a presença de Deus. Irmãos, eu não sei se a igreja entendeu. Nós que somos de Coate, nós, eu, vocês, os pastores, nós temos que levar a presença de Deus. Mas está muito pesado, está bem dos meus ombros. O calor está muito grande, mas a presença de Deus é nossa, irmãos. Aí o mundo olha, mas não está muito pesado. O que você está carregando está, mas eu não troco a presença de Deus. É melhor o peso da graça em meus ombros do que o peso do pecado. Aí o mundo olha para nós e fala: não está muito pesado, está, mas este é o papel do nosso sacerdócio. E Pedro diz em 2 Pedro, no versículo 2, no verso 9: vós sois sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Nós temos a obrigação de levar a presença de Deus em nossos ombros. Irmão, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Eu estou dizendo sobre renúncia. Deus está dizendo sobre renúncia. É muito mais do que vir aos cultos. É muito mais do que ler um versículo. Renúncia é deixar de viver aquilo que você normalmente viveria para viver uma vida por Cristo. Nós temos a responsabilidade de levar a arca sobre os ombros. E mesmo que doa, irmão, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas o seu dever é levar a presença de Deus, custe o que custar. Glória a Deus. Irmãos, então Davi traz a arca. E a Bíblia nos diz que agora Davi ele muda o plano. Lógico, as coisas mudaram. Davi ele é um homem obediente. Chama aqui os sacerdotes. Pega aí os instrumentos. Chama Asaf, ele vai cantar. Chama Asaf, ele vai cantando. Chama o povo. Pega a carne, pega pão, pega vinho. A cada 6 passos que nós vamos dar, nós vamos cantando o hino. A cada 3 passos, nós paramos e sacrificamos. O que quer dizer isso? Que a igreja, aonde ela anda, tem que ter louvor, tem que ter glória, tem que
E a Bíblia nos diz que ao decorrer da história, eu já estou acabando, irmãos, tenha um pouco de paciência comigo. E quando ao decorrer dessa história, ao decorrer desta história de Israel, esta arca, ela fica no templo, até que se não se ouve mais falar. A presença, o símbolo máximo da presença de Deus em Israel, ela some. Porque Israel, ele deixa de dar importância para as coisas de Deus. Israel deixa de adorar a Deus. Israel abandona aquilo que eles sabiam que era o certo. E essa arca some. Mas Deus, em sua presciência, ele já sabia disso, que Israel abandonaria. Não à toa, o escritor de Hebreus diz que já havia um cordeiro preparado para nós desde a fundação. Porque Deus sabia da falha do homem, sabia também que as coisas que naquela época eram tidas como sagradas eram apenas sombra das boas coisas que haviam de vir. E irmãos, nessa presciência Deus já sabia. A arca, como eu já disse, representava o poder da atuação de Deus. E em Isaías 43, no verso 13, diz: a Bíblia nos diz o seguinte: que antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem o impedirá? E a Cássia, a madeira que fazia a arca, representava, sabe o que? Representava a humanidade de Cristo. Quando nós vamos analisar a Bíblia, o homem é tido geralmente como a representação de madeira ou de barro, e representava a humanidade de Cristo. Por outro lado, vinha o ouro, que representava a divindade de Cristo. Oh glória! Está escrito, irmãos, em Isaías 53, 2, a respeito disso: porque ele vinha subindo como renovo diante dele, e como semente, e como renovo em terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura, e não tinha beleza alguma, para que quando víssemos desejássemos. Mas Cristo vem a este mundo cheio de pecados. Cristo vem a este mundo cheio de erros em sua humanidade, não revestido totalmente de ouro, que representa a sua divindade. A arca vem, só que os homens não conseguiam ver o seu ouro, viam apenas a madeira. Irmãos, dentro dessa arca, a Bíblia nos diz que havia um testemunho. E esse testemunho eram as tábuas da lei, que representavam a lei que Cristo viria a cumprir. E aí Paulo diz em Colossenses que a cédula que de alguma maneira nos era contrária, Cristo riscou, gravou na cruz. Você não vai mais fazer nada. Glória, quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode dar glória? Está escrito que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores estavam sobre Ele, e nós reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos trazia a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sanados. Glória. E dentro desta arca, não mais a primeira arca somente, mas também de Cristo, havia o maná. Irmãos, o maná representava a providência de Deus. Se nós analisarmos o maná, ele não poderia passar de um dia para o outro. Estudiosos dizem que o maná ele tinha cheiro de baunilha, de bolo de mel, mas passou de um dia para o outro. Era um cheiro fétido, era um cheiro de decomposição, de morte. Só que quando Jesus aparece, ele fala: os vossos pais comeram do maná, mas morreram, mas eu sou o pão da vida que desceu do céu.
Em amparo bíblico, Hebreus 9, a Bíblia nos diz então, irmãos, que havia ali dentro mais uma coisa: a vara de Arão. Aqui tem um mistério muito grande, irmãos. Aqui tem algo muito forte. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que quando Moisés ele entra na casa do Senhor e ele fala: Deus, quem o Senhor escolheu para ser sacerdote? Quem o Senhor escolheu para ser levita? Aí Deus fala: Arão. Só que aí Moisés, com toda reverência, sai da presença de Deus e fala ao povo: Deus escolheu Arão. E o povo se revolta. O povo se revolta. Ah, isso daí é preferência de Moisés, porque escolheu Arão. Traz as pedras que nós vamos matá-lo agora. Aí quando o povo vai matar Moisés, Moisés volta para a presença de Deus. Porque um bom cristão, quando a prova bate na porta, ele não vai se esconder não. Ele vai diante de Deus e fala: Deus, olha a minha prova, faz-me justiça. Glória a Deus. Oh, glória. Aí Deus fala assim: trazer cada um aí, traz uma vara seca. Traz uma vara seca. Cada um de uma tribo traz uma vara seca. O que eu amanhã eu farei frutificar. A vara de quem amanhã eu farei frutificar é quem vai entrar no Santo dos Santos. Quem eu fazer frutificar vai entrar no Santo dos Santos. Irmãos, nós não estamos falando de uma terra boa, não. Estamos falando de uma terra árida. Uma terra onde, como de um dia para o outro, algo iria florescer. Ainda mais em uma vara seca, que não tinha, segundo os estudiosos, não tinha nenhuma ramificação para que pudesse se atrelar ao solo, para assim captar os seus nutrientes. Só que aí quando o povo volta, eles veem a vara de Arão. A vara de Arão tinha florescido. Arão, mas o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que Cristo é a nossa vara. Cristo é a vara de Arão. Por quê? Porque muitos morreram, muitos foram sepultados, mas o único que se levantou foi Cristo. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Onde está? Onde está? Juntas e juntas. Onde está a cura? Morreu, não ressuscitou, a vara não floresceu. Mas quando Deus olha do céu, Ele fala: eu escolhi o meu filho para fazer sobre si o sacrifício. E a arca estava agora quase completa. Cristo tinha a lei, a providência. Cristo era homem, mas também era Deus. Faltava algo: a tampa do propiciatório. A palavra propiciatório, utilizada nesse texto, vem do hebraico caporete, que quer dizer o quê? Sede da misericórdia. Irmãos, não sei se os irmãos entenderam. Sede da misericórdia. Em outras versões, lugar de encontro. E neste lugar havia
mas não terceirizem a adoração de vocês. Nós somos coatitas. Nós podemos se achegar em tempo oportuno, porque a arca ficava no Santo dos Santos. Só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Só que quando Cristo, Ele coloca as suas mãos sobre aquele madeiro e morre, o braço e o braço se rasga, e agora nós podemos se achegar no Santo dos Santos. Nós podemos. Então, se nós podemos adorar, que adoramos dentro do coração. Igreja, avivamento só recebe quem adora e não quem espera adorar. Para finalizar agora, última coisa. Jó, ele fala: pensei eu que tudo podes e que nem os meus pensamentos podem ser impedidos. Jó não fala: eu sinto que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. A simples razão de Jó motivava o adorar. Ele não precisava sentir, ele precisava